Temos a honra de recebê-los na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, para compartilharmos o segundo dia do Congresso Internacional Desafios e Perspectivas das Autoridades de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade. Aproveitamos para agradecer os nossos patrocinadores. Departamento de Direito Privado e de Processo Civil da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, NIC-BR, FADEP, Almedina, Casnar Leonardos, Aires Vigo Advogados, Village Marcas e Patentes, Sanches e Sanches Sociedades de Advogados, Podium Tecnologia, Vox2U e Camp Marcas e Patentes. Também agradecemos os nossos apoiadores. Instituto Avançado de Proteção de Dados, IAPD, Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, Ordem dos Advogados do Brasil, OAB São Paulo, Subseção Ribeirão Preto, Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, Editora Quartier Latam e Grupo de Pesquisa Professora Cíntia Rosa USP, Observatório do Marco Civil da Internet e Tutela Jurídica dos Dados Pessoais da Internet. Aproveitamos para saudar as autoridades, professores, alunos, servidores e a comunidade aqui presentes. Iniciamos nossa tarde com a realização do primeiro painel, que debaterá o tema Perspectivas Multissetoriais da Proteção de Dados Pessoais. Para compor a mesa e presidir os trabalhos, convidamos o professor Dr. Rubens Bessac. Professor Rubens é professor de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, é mestre e doutor em Direito Constitucional e livre docente em Teoria Geral do Estado pela Faculdade de Direito Largo São Francisco da USP. Presidente da Comissão de Pós-Graduação de Direito Ribeirão 2017-2019, coordenador do curso de pós-graduação em Direito Constitucional e Eleitoral da USP Lato do Senso. Entre 2010 e 2014, foi secretário-geral da USP e é professor visitante da Universidade de Salamanca. Para compor a mesa, convidamos o professor Dr. Cláudio Barbosa. Sócio sênior da Casnar Leonardos, advogado especialista em Direito da Propriedade Intelectual e em Proteção de Dados Pessoais, coordenador da Comissão de Proteção de Dados Pessoais da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, ABPI, é professor palestrante e convidado de diversas instituições brasileiras e estrangeiras. Convidamos o professor Dr. Roberto Augusto Castelhanos Pfeiffer. Professor doutor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, procurador do Estado de São Paulo, foi diretor executivo da Fundação Procon de São Paulo, ex-conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica CAD, foi consultor jurídico do Ministério da Justiça, foi assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal, integrou a Comissão de Juristas nomeada pelo Senado Federal para atualização do Código de Defesa do Consumidor. Convidamos o professor Dr. Adriano Canzian. Professor livre-docente do curso de Ciência da Computação da Unesp São José do Rio Preto, fundador do laboratório ACME, Cyber Security Research, coordenador do Grupo de Trabalho e Segurança do Comitê Gestor da Internet Brasileira, conselheiro da Hash Cyber Defense. Convidamos a doutora Adriana Canzian. Advogada especialista em Direito Digital, doutoranda na área de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sócia e diretora jurídica da Hash Cyber Defense. Para promover o debate, convidamos o professor doutor Evandro Eduardo Seron Ruiz. Bacharel em Ciências de Computação, ICMC-USP, mestre pela Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp,
PhD em Engenharia Eletrônica pela Universidade de Kent, Grã-Bretanha, professor livre docente pela USP e pós-doc pela Universidade de Colômbia, professor associado do Departamento de Computação e Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto e atua como orientador no programa de pós-graduação em Computação Aplicada. Sejam todos muito bem-vindos. Passo a palavra ao senhor presidente. Boa tarde a todos. Nós começamos, como é uma certa tradição, com algum atraso, mas isso se deve à dificuldade de deslocamento numa cidade como Ribeirão, considerado o almoço que os conferencistas usufruíram. Aí atrasou um pouquinho, mas eu tenho imenso prazer em estar aqui presidindo esse painel, nesse congresso tão importante, com uma mesa tão dileta, né? A mesa aqui vai se cingir, considerando até o horário está muito adiantado, a fazer uma breve saudação, depois, eu passando a palavra, falo um pouquinho dos nossos convidados, mas dizer a norma geral, os convidados que eu aproveito para fazer uma saudação geral nesse momento, sabem que a exposição será para cada um deles 30 minutos, sendo que o casal Cancian vai dividir o tempo ao que não é uma norma deste presidente, sim da organização geral do evento, né? E depois nós vamos ter um tempo, então, para o comentário e o debate conduzido pelo professor Seron, né? Então, neste evento, nós já iniciamos, eu infelizmente não pude participar, mas sei que o evento que iniciou ontem tem sido um grande sucesso. É um congresso internacional, desafios e perspectivas das autoridades de proteção de dados pessoais e privacidade. O que tem, eu que sou professor da casa aqui, desde o primeiro momento, a professora Cíntia, nós posso dizer que é um enorme prazer. A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto tem sido sede de uma série de eventos internacionais da mais alta monta, da mais alta qualidade, então eu só posso dizer que me sinto homenageado, ela tendo me pedido para participar do evento. Estive hoje num grupo de trabalho, com trabalhos muito bacanas sendo apresentados, com papers muito interessantes, e agora presidindo esse painel com nossos convidados aí, que certamente vão abrilhantar mais ainda o Congresso, né? Nós vamos iniciar com o professor Cláudio Barbosa e terá 30 minutos, professor. A mesa fica o papel um pouco desagradável de ele lembrar quando faltar 2 minutos, eu vou passar um bilhetinho assim, muito discretamente, e se quando chegar nos 2 minutos, daí inexoravelmente vai ter que terminar nesse período de tempo. Então, professor, sem mais delongas, a palavra com Vossa Excelência, por favor. Muito obrigado pela apresentação. Gostaria de saudar a todos e dizer que é uma honra estar aqui. Comentei isso já com algumas pessoas de manhã. Não é a primeira vez que estou em Ribeirão Preto, mas é a primeira vez que estou na Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto. E quando estava no último ano, prestes já apresentando a minha tese, no último ano de doutorado, a minha orientadora era uma das professoras que estava envolvida com a criação desse curso. Claro que não participei em nada, eu só tinha notícias e me senti um pouco dividido. Como você tem um filho que tem que compartilhar a mãe com vários outros projetos, acho que essa foi a minha impressão com a doutora Kerstein, orientadora. Na minha cabeça eu faço parte, ainda que nunca tivesse vindo aqui. E é uma grande honra também discutir os aspectos de dados pessoais, especialmente vinculados à autoridade. Não tenho a menor pretensão de trazer brilhantes contribuições com relação à área de administração das autoridades. Vocês terão pessoas muito mais qualificadas do que eu. O que me cabe, e foi esse papel que eu me propus, foi criar algumas discussões e alguns aspectos que não chegam a tirar o sono, mas me preocupam na área de dados pessoais. Eu trabalho com propriedade, até uma nota pessoal, eu trabalho com processamento de dados a minha vida inteira. Fui programador numa vida passada, programei COBOL, Fortran, Pascal, C,
trabalhei com informática industrial, inclusive no Instituto de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos. Foi ali que eu decidi ser advogado. Quando eu decidi ser advogado, por um destino, eu acabei trabalhando com produção de software. Não se falava em dados naquela época, muito menos internet. Internet, como dizia o professor Demi falando na apresentação, a comercial surgiu em 96. No INPE, eu consegui até trabalhar um pouco com a BitNet, com os primórdios da internet. Mas quando eu comecei a minha vida profissional enquanto advogado, eu trabalhava com proteção de software, eu trabalhava com propriedade intelectual e trabalho até hoje. Não só software, como marcas e patentes. E eu vou tocar nesse ponto para frente e para trás algumas vezes. Dados não deixam de ser um bem imaterial. Não é propriedade intelectual no sentido de marcas, patentes, direitos de autor, cultivares, topografias, mas existe uma certa similaridade nos impactos. E sendo um advogado de propriedade intelectual e dados, trabalho com isso no dia a dia, eu trabalho no contencioso, muito mais do que em outras áreas. E, obviamente, uma das minhas dores ao olhar a atuação do INPI na área de propriedade intelectual e tentar transpor as minhas dores do INPI para a NPD, tive que falar de processo, que não está na lei, diga-se de passagem. Então, por isso que eu estou trazendo uma preocupação minha, uma problematização da legislação, mas não esperem nenhuma resposta final. Espero que isso possa servir de discurso e discussão para discussões muito mais profundas doravante. Não sei se nesse foro, em outros foros, ou em outros pontos. Mas foi. Essa é exatamente o pano de fundo inicial. E eu gosto desses slides que eu apresento para vocês. Na verdade, são partes de capas da Time. A primeira, elas têm, entre as duas, são estilizadas, 10 anos de diferença. Na primeira, é um foco como você protege a sua privacidade online. Era uma discussão em que era uma questão de segurança, questão que continua até hoje, e vivemos, nada mais vale. Mas era esse o tom, era um tom de preocupação contra ataques, roubos de senha, etc. Na segunda capa da mesma revista, 10 anos depois, a preocupação não é mais segurança. A preocupação é comercialização de dados. Então, quando eu falo dados pessoais, não estou falando simplesmente de segurança e não estou falando simplesmente de propriedade, por isso que não é propriedade intelectual, mas eu estou criando um direito e tentando devolver o controle dos dados ao usuário. Eu acho que não existe titular, para usar o termo da lei. Não existe nenhuma grande panaceia com relação a isso. Os dados são importantes, a comercialização de dados é importante, o uso de dados para pesquisa é importante, e os dados são relevantes. E tem que ter controle. Basicamente isso. E esse controle que nós veremos ao longo da apresentação não deve ficar simplesmente focado na agência, ou ao menos deve se dar alguns pontos a mais, alguma proteção a mais, alguns poderes a mais para a agência. Essa é a questão da discussão. Posso começar agora um primeiro paralelo na questão de propriedade intelectual. Isso é interessante. Quando eu protejo uma marca, o INPI é uma autarquia federal, já jurídica poderosa, e ela não intervém na maioria dos conflitos diários. A maioria dos conflitos, os litígios, ocorrem entre particulares, são litígios privados. Mas existe uma grande diferença. Se eu tenho um litígio entre uma marca, entre dois concorrentes, o litígio resolve a questão. O litígio entre o titular de um dados e uma grande empresa, se ele for tratado de forma individualizada, de forma individual, ele pode não resolver a questão. E já dando a pista, e essa para mim é a grande questão. Isso vale em certa medida para outras agências e
tem um terceiro aspecto para ser tocado aqui, que é a questão da utilização de outros órgãos do Estado para resolver a questão de dados e de, em todas as letras, a questão do consumerista, ou seja, trazer toda uma estrutura de proteção ao consumidor, não sei se seria a melhor solução. Trazer o Ministério Público para todo esse, digamos assim, esse advir, que nós não sabemos como virá, também ele teria que ser muito separado, preparado, doutrinado, não sei como isso seria. E existem pistas, dado a nossa grande litigiosidade dos brasileiros. Não natural, mas realmente isso acontece. Então, quando eu olho a NPD em 4 dimensões do prazo, o que me preocupa mais é a dimensão judicial. Pessoas falarão sobre a questão de administração, impacto social, treinamento, mas, inclusive, normativa, existe uma característica legislativa forte. O aspecto judicial é o que eu trago aqui para a nossa discussão. E dou pistas, apesar de não termos na nossa legislação uma questão específica, em outros países, do exemplo da Austrália, as autoridades promovem ações e não só notificações. Em algumas situações, elas realmente entram na discussão judicial e na judicialização das questões. O aspecto adicional pode ser trazido por uma frase que eu tirei desse artigo. Ele equipara potencial contencioso, potencial de litígios que vem junto com a LGPD a um barril de pólvora, se não for bem cuidado. E quem vai cuidar do paiol de pólvora? Vai ser a NPD? Ela tem os instrumentos, não estou nem dizendo capacidade. Ela vai ter esse poder para cuidar desse paiol de pólvora. Relembrando que as discussões que surgirão com a LGPD, elas dificilmente ficarão limitadas em indivíduos. Elas provavelmente se tornarão grandes rapidamente, como ocorre em outros países. Eu estive, na semana passada, numa associação internacional, uma associação que ela existe desde que eu atuo na área de informática eletrônica, que chamava CLA, Computer Law Association. Hoje ela chama ITEC Law. Ela tem 4 congressos internacionais por ano, um nos Estados Unidos, um na Europa, um na Índia e um na Ásia. Varia China, Vietnã e Japão. Ou seja, é uma associação realmente internacional. Ela tem preocupações com a área de dados e tem preocupações com outras áreas de tecnologia. Obviamente, estando na Irlanda, com uma reunião em Dublin, dessa vez, tivemos a possibilidade de discutir com a autoridade local qual foi o impacto do GDPR em contenciosos, em notificações, até o momento. E o quadro interessante, que a Irlanda em si, a Irlanda é um país pequeno, está discutindo no almoço, 10% da Espanha, 20% da Espanha, não tem um potencial grande de litígio. A Irlanda tem 1,5 milhão de habitantes. Agora, por questões fiscais, ela acaba sendo sede de Google, Facebook, PayPal, Twitter na Europa. Ela atraiu problemas. Então, é um caso específico e um caso extremamente interessante, e por isso que eu trouxe as estatísticas da Irlanda. Foram recentes também, a reunião foi na semana passada, mas essas estatísticas são do final de outubro. Das notificações recebidas desde o GDPR. Não sei se está dando para ver bem a minha tela, que está um pouco mais limitada, mas vocês conseguem ver que em maio de 2018 não chegava a 100, e depois disso, no mês que teve menos, foi 300.
estavam discutindo ontem, aparentemente no Uruguai, 150, 200, eu não lembro os números exatos, mas isso demonstra o impacto. Esse quadro, estou dando uma nova estatística para vocês, me chama mais atenção, né, que é o número de notificações com a base legislativa. Se vocês olharem na legislação, as notificações recebidas pela autoridade, notificações, leis e reclamações, com base na legislação anterior ou na legislação local e pré-GDPR, é mínima. Isso não chega a 200, 300 casos. Olha o que aconteceu com o GDPR. Isso, para mim, é um grande sinal do que vai acontecer no Brasil com a LGPD. Se nós somarmos o impacto que a internet tem, eu sei que a LGPD não é só para a internet, óbvio, já superamos essa fase, mas é o mais visível para todos nós. Apps, internet, no nosso dia a dia. Isso é uma coisa que está muito próxima, e daí o paralelo com, não só esse, mas com o direito do consumidor. Todos nós somos consumidores. Todos nós sentimos as dores dos consumidores. Óbvio, quando veio a legislação no começo da década de 90, houve um boom. Nada mais natural. Se num país estável, pequeno, calmo, tranquilo, nós temos um boom desse, acredito que não estou semando tempestade não, mas é meio lógico que nós vamos ter um impacto razoável aqui no Brasil também. E o terceiro é com relação à natureza das discussões, que também é um quadro interessante. Vocês podem verificar que data breach, ou seja, vazamentos, hackers, etc., existem, eles ocorrem. Eu, particularmente, até mesmo antes da LGPD, isso ocorreu 3 anos atrás, eu estava no escritório um dia, um cliente nosso liga e diz que temos uma emergência. Ok, o que é? A nossa base de dados está sendo comercializada na Santa Efigênia. Como? A nossa base de dados está sendo comercializada na Santa Efigênia. Como você sabe disso? Porque um cliente, e tem maluco para tudo quanto é coisa, um cliente, esse meu cliente, né, ele usava um e-mail para cada loja online que ele comprava. Então, ele falou, o e-mail que eu uso com você estava na base de dados que eu comprei na Santa Efigênia. Não dá para breach. Então, do pior cenário possível. Santa Efigênia. Cara, você tem meio de correr atrás? Óbvio, não precisa de legislação prévia. Você entra com inquérito policial, você entra com apreensão. O direito te traz meios. A LGPD, claro, vai facilitar, sistematizar. Mas esse não é o pesadelo. O pesadelo são os e-mails endereçados errados. O pesadelo é falta de autorização, reclamações, um potencial de litigiosidade, de baixas demandas, questões pequenas que podem realmente não travar o nosso sistema judiciário, mas criar alguns problemas e isso deve ser administrado. E com isso eu passo para uma outra questão, que é como tratar isso, como discutir isso. 2 exemplos. Eu dei o exemplo do INPI, vou voltar ao exemplo do INPI, que me preocupa mais, mas o próprio CAD, no artigo 118, diz que ele pode entrar como assistente em casos em que a questão concorrencial esteja sendo discutida. Existe uma permissão legal para intervenção do CAD, usando o artigo 118 da 2529. Assim como existe uma obrigação, e agora eu chego no INPI, do artigo 175 da 9279, que é a Lei de Propriedade Industrial, para que o NPI entre em ações judiciais em que esteja sendo discutida a validade de uma marca, a validade de um direito de propriedade industrial. Qual que é o grande problema da intervenção do INPI? Isso é um novo ponto de interrogação que eu trago para vocês. A natureza jurídica é um problema. Eu quero ter um slide com relação a isso para discutir mais. O meu maior problema é como o judiciário encara uma autarquia especializada. Eu sei que no caso da NPD não é nem autarquia, é administração direta. Devemos dar uma outra complicação. E por que existe esse problema? Você tem
um litígio, uma discussão entre partes, e naquele momento que você já tem uma discussão entre as partes, surge um órgão do governo que concede uma marca, o órgão do governo que concede uma patente. O que isso ocorre com o juiz? O órgão do governo, se ele é do governo, então isso tem várias decisões. Logo, ele é imparcial. Ele defende a lei, defende o sistema jurídico de propriedade industrial. Mais ou menos. Dependendo da administração, ele defende mais ou menos o sistema de propriedade industrial. A gosto do freguês, ou a gosto de quem muda a cúpula. Mais do que isso, ele acaba tendo uma leitura administrativa da lei que pode não ser correta. E se o judiciário passa a entender que uma parte interessada é uma parte isenta, ele vira lei. Então o INPI decide o caso. Para que o judiciário? Transfere tudo para o INPI e ele decide. Essa é a nossa dor do dia a dia. Isso acontece, eu estou dando exemplo do INPI, mas acontece com a Anvisa, isso acontece com CAD não, porque é um outro segmento. Mas todas as agências, eu estou usando agência no sentido impróprio da palavra, especializadas. Outro ponto de consideração processual que deve ser colocado. Você transforma, e gosto dessa imagem, peões em rei, rainha, algo que deveria estar dentro da briga, ou sendo um elemento a mais, ou alguém que possa até ser consultado como fato e não decisão, não opinião, um fato dentro de um processo. Esse é outro slide mostrando que as brigas, não só entre titulares, mas as questões sociais também entram no NPI e entram nas autarquias e vão chegar rapidamente na NPD se ela não estiver bem preparada para isso. Não tem uma solução exata, como nós não temos até hoje uma solução do INPI. E mais ainda, quando eu digo INPI, o INPI, acho que em 2018, ele faturou receita própria. São poucas autarquias que têm receita própria assim, para valer. 450 milhões de reais. Tem mais de 300. Eu posso ter errado, acho que mais de 300 a 400 examinadores. Ou seja, é uma potência. Tratando de uma realidade contida, mas uma realidade que eu posso transpor facilmente para a NPD. E a NPI derruba essa patente aí. Né? Você vê gritos de guerra de vez em quando lá na frente. Isso ocorre. E essa discussão contamina até o STJ. Por exemplo, nesse recurso especial que é recente, de março agora, a decisão diz que o INPI tem como que era o termo que eu achei ótimo, é uma legitimidade dinâmica. Ele pode ser tanto autor quanto réu, mas ele está sempre atuando pelo interesse. É o Ministério Público. Basicamente, eles equipararam o NPI ao Ministério Público dentro dessa decisão. Né? Indo para a conclusão, eu prometi que eu ia ser mais rápido, eu ia tentar terminar em 20 minutos, não consegui, já estourei os 20 minutos. Mas, indo para a conclusão, falta, no meu entender e na minha opinião, uma atribuição ou uma determinação ou uma regra clara de como deve ser tratado judicialmente as questões vinculadas a dados pessoais. Não me preocupa, de forma alguma, a questão entre privados. O contencioso, se eu tiver que fazer busca e apreensão e resgatar a base de dados na Santa Efigênia, isso é simples, travar site, isso é o nosso dia a dia, isso é bastante tranquilo. Mas quando existe uma preocupação coletiva, um entendimento coletivo, e vejo o boom de litigiosidade causado pelo Código de Defesa do Consumidor, e mais do que o boom de litigiosidade, que, traduzindo também, escalando para uma conclusão final, o que me preocupa é uma potencial falta de harmonização das decisões. Se eu
não permitir que a NPD ou algum outro órgão, a NPD coordene isso de alguma forma com o Ministério Público, passe um entendimento de forma sistemática e harmonizada. Nós não podemos deixar que todo o contencioso entre partes que ficará pulverizado Brasil afora demore 4, 5, 6 ou 15 anos para ser harmonizado no STJ, com risco de ser mal harmonizado, se não houver uma concessão a um trabalho da NPD nessa harmonização e nessa construção das decisões calcadas no Poder Judiciário. Eu comentei que a minha orientadora foi a Raquel Stein, e um aspecto importante de tudo isso não é nem estar certo ou errado, é o custo que a falta de harmonização, o custo que uma indefinição nessa construção vai causar para todas as empresas, operadores e todo o sistema de proteção a dados pessoais. Será um grande atraso. Como eu disse, não é uma aula doutrinária, mas uma divisão de preocupação minha com vocês, e agradeço muito a paciência por terem me escutado. Parabéns ao professor Cláudio Barbosa, brilhante exposição, enriquecendo os trabalhos aqui. E eu me penitencio pelo ato falho, porque está previsto aqui o presidente anunciar o tema de cada uma das intervenções. O professor, é claro, que supriu isso, mas, como viram, ele falou das questões processuais trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados, incluindo o papel das autoridades de proteção de dados. Não é? Eu agora já convido imediatamente o professor, já se levantou, o professor Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer, que também apresentará um trabalho muito interessante, que é a saga da Autoridade de Proteção de Dados brasileira. Anseios e expectativas. Desculpe, professor, eu estou sem meu óculos aqui, acabei deixando no meu carro. Mas então, o professor, com a palavra, por favor, para a sua exposição. Então, boa tarde a todos. Inicialmente, queria aqui cumprimentar a mesa na pessoa do professor Rubens Bezac, né, e também agradecer em especial a professora Cíntia pelo esse honroso convite. Para mim é uma dupla honra, né, estar aqui em Ribeirão Preto, né, na Faculdade de Direito. Em segundo lugar, especificamente nesse seminário internacional, esse congresso internacional, com tantos representantes de vários países, né, e tantos outros professores brasileiros discutindo um tema tão relevante e tão contemporâneo quanto esse. Então, como já nos foi pedido até para reduzir o tempo, né, eu sou bastante obediente, né, eu vou sem mais delongas tratar então do tema que ele expressa, sobretudo, em primeiro lugar, né, uma retrospectiva da criação da autoridade, que passou por uma verdadeira saga, né, assim que eu chamei, por tantos percalços que resultaram na criação, que antecederam a criação da autoridade, e que acabaram redundando ainda no final que ainda não é feliz, não é nem final, né, muito menos feliz, né, ou seja, ainda falta a implementação da autoridade com algumas preocupações que eu vou expressar contra o desenho. Obviamente eu não quero aqui ser pessimista, né, estragar a sexta-feira de ninguém, mas há bastante esperança, né, de que possamos ter uma autoridade efetivamente funcionando. Há bastante elementos na lei, né, que apontam para a efetividade dessa autoridade, porém há outros aspectos, em especial o desenho dela, ou seja, né, a forma como ela foi criada, que geram alguns anseios, né, bem como o fato de que, muito embora já passados alguns meses da promulgação da lei, né, que finalmente a criou, não há qualquer movimento, seja para sua efetiva criação, estruturação por meio de um decreto, muito menos notícia de nomeação de seus membros, o que também causa apreensão. Bem, mas sendo bastante rápido por essa saga,
né, que não vou perder muito tempo nisso, mas assim, o fato é que, como todos sabem, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, foi promulgada após um bom tempo de tramitação no Congresso Nacional e também de uma discussão capitaneada, sobretudo, pelo Ministério da Justiça, em especial pela Secretaria Nacional de Consumidor, né, que discutiu um anteprojeto da Presidência da República, que veio a ser enviado em 2015, mas que já encontrou dois projetos, um do Senado e um da Câmara, em andamento. E esses projetos eram bastante avançados, já tinham muito por base o Regulamento Geral, né, o então projeto de Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, e na tramitação, foi uma tramitação muito rica e foram sendo bastante aperfeiçoados. A gente pode dizer que ela tem uma forte inspiração na norma europeia. E que acabou, então, nessa tramitação, algo que não estava no projeto do governo, havia apenas no projeto da Presidência da República menção a várias atribuições de uma autoridade nacional de proteção de dados, mas não a sua criação. Mas durante a tramitação veio a ser criado. Eu não vou aborrecer, né, sobretudo, os nossos convidados estrangeiros, né, com filigramas, né, do nosso processo legislativo. Fundada em vício de iniciativa, foi vetada, no entanto, não sob fundamento de que não seria importante a autoridade nacional, mas por um problema vamos dizer, de vício de iniciativa, acaba sendo vetada essa criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ou seja, então é promulgada a Lei Geral de Proteção de Dados, que só entraria em vigor 18 meses após a lei, né, que seria agora, né, praticamente no início de 2020, mas sem autoridade, o que causou um grande movimento seja dos órgãos de proteção de consumidor, seja da própria academia, né, que é a Universidade de São Paulo, seja aqui a Faculdade de Direito de Ribeirão, seja de São Paulo, de outras, né, e toda a comunidade se mobilizou muito, chamando atenção para a importância, para a imprescindibilidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sobretudo mirando a experiência internacional, onde esse órgão é absolutamente central e fundamental para a implementação da lei. Com isso, foi editada uma medida provisória, a 869 de 2018, que cria a iniciativa do Presidente da República, cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porém já com um desenho ruim, né, que ela, ao invés, quando o dispositivo vetado, ela tinha uma natureza de autarquia, com grande independência, orçamento próprio, verbas próprias e uma não vinculação, né, uma vinculação ao Ministério, mas assim, ela tinha muito mais independência. Cria com um órgão da administração direta vinculado diretamente ao Presidente da República, consequentemente sem orçamento, sem verbas próprias, com risco até de falta de autonomia decisória. Na tramitação da medida provisória, embora não houve um cumprimento completo de todos os anseios que eram expressados, né, de criar uma autoridade efetivamente, né, como estrutura que reforçasse a sua independência, mas melhora um pouco com algumas atribuições. Então ela continua com um desenho que eu vou salientar que não é o ideal, porém resgatam-se algumas atribuições que haviam sido diminuídas, né, em relação ao dispositivo original, né? E todas essas considerações sempre mirando o entendimento sobre o melhor paradigma internacional, que seriam as autoridades de proteção de dados, sobretudo da União Europeia, mas já temos excelentes exemplos aqui no hemisfério sul, né? Vocês já ouviram falar da autoridade uruguaia, hoje ouviram falar da autoridade argentina, então são entidades com mais autonomia. Enfim, né, a gente ainda dá para acreditar na autonomia, mas o desenho não é tão ruim, né? Então, quais são alguns anseios que a gente pode traçar dentro disso, né?
vou falar, né, para não acabar com uma mensagem pessimista, falar dos anseios primeiro, depois algumas expectativas positivas. Né? Então, em primeiro lugar, é a questão da própria demora na efetiva implementação da autoridade. Então, embora a lei, né, que criou já foi promulgada já final de agosto, início de setembro, mas até agora não houve um movimento, seja na sua institucionalização, deveria ter um decreto, seja para algum movimento de nomeação. E esse anseio é importante pelo seguinte, porque mesmo no desenho original da Lei Geral de Proteção de Dados, ela sempre foi prevista com uma vacácio, ou seja, né, um tempo para ela entrar em vigor grande. Esperaria-se 18 meses para ela entrar em vigor. Com essas modificações também se criou um vigor grande, né? Ela só entra em vigor em agosto de 2020. Mas por que esse atraso? É por dois motivos. Tanto para adaptação dos agentes tratadores de dados, mas também para que a entidade fosse imediatamente nomeada, ou seja, ela entra em vigor só em agosto de 2020, com exceção dos dispositivos de criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Justamente por quê? Porque ela deveria ser criada para já regulamentar, já promover um amplo diálogo com os agentes envolvidos, com as associações de proteção de dados, para já ter uma regulamentação e todos já entrarem sabendo como ela agiria. Isso, então, cada mês ou cada dia que se perde é uma perda expressiva, porque haverá menor tempo de adaptação e dela, até, por exemplo, para evitar, né, não se deseja que ela seja algo que venha a potencializar a judicialização ou potencializar uma indústria de multas. Né? Não é isso que se visa. E que traga bastante segurança jurídica, mas né, cada dia que se passa isso causa muito temor. Né? Esse anseio também, então, pela ausência, consequentemente, da nomeação dos diretores ou qualquer diretriz, né, de quem serão, e ainda há um anseio que eu vou explicitar mais adiante, né, quanto a esse desenho, né, que não é. Quais são esses riscos de desenho? O ideal é que ela tivesse uma estrutura semelhante a que tem as agências reguladoras. Com isso, se garantiria tudo? Lógico que não. A gente sabe, inclusive, que aqui no Brasil tem muitos problemas relacionados com as próprias agências reguladoras, mas minoraria. Né? Por quê? Porque como ela está subordinada diretamente ao presidente da República, já o primeiro problema é o problema de orçamento. Ela não tem um orçamento próprio, vai depender de como ele vai colocar, né, se é que vai colocar algum recurso nessa agência. Tem todo um anseio quanto a recrutamento de pessoal, né, porque até pela lei, então ele vai chamar de outros órgãos espalhados. Então, será que vai se criar alguma expertise? Né? Porque uma das questões importantes das autoridades internacionais é o fato de que o pessoal, o corpo de funcionários, de servidores, o corpo estável, não apenas seus dirigentes, são especializados nessa matéria. Então, obviamente, estando dentro de uma autarquia, né, e talvez uma carreira própria, isso seria mais fácil também de ter um pessoal especializado. E ainda há o risco aqui no Brasil, né, pela legislação, ainda de haver um recurso da decisão da autoridade para o presidente da República. Foi colocado na lei, a meu ver, isso já vai poder afastar a autonomia decisória. Isso não tinha na medida provisória. A lei colocou autonomia decisória. Então, eu acho que por autonomia decisória, eu entendo que nenhuma decisão da autoridade, seja para impor uma sanção, seja para editar um regulamento, seja para fazer um acordo, ou até ajuizar uma ação, ou qualquer medida que ela tomar, poderá sofrer um recurso para o presidente da República. Eu entendo que não. Agora, a gente não sabe, né, o que pode acontecer se o próprio presidente, alguém entrar com recurso, ele aceitar, por exemplo, dar um parecer que pode. Né? Aí seria o fim da autoridade. Né? Mas, enfim, eu acho que esse foi muito minorado com essa, mas não está completamente afastado. Né?
E tem até, e aí surge outro problema também, que tudo bem que não há uma uniformidade na regulação, o fato, a LGPD também fala dos dados tratados pelo poder público. Agora, é um pouco estranho, né, você imaginar que uma autoridade diretamente subordinada ao presidente da República ela vai rever algum tratamento pelos órgãos do governo federal, sendo que, e aí já temos aí até um problema de usurpação regulatória. O que eu chamo de usurpação regulatória? Foi recém-editado, em 9 de outubro de 2019, o decreto 10.046, que trata do compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal. É um problemão ele ter sido editado? Assim, a princípio, lógico, caberia mesmo ao presidente da República tratar, né, de como seriam compartilhados. Mas o problema é que ele avança em diversas matérias que seriam regulamentadas pela a Agência Nacional de Proteção de Dados. Tanto que ele faz menção, o próprio decreto faz menção à Lei Geral de Proteção de Dados em diversos momentos, escancaradamente admitindo, né, que está regulamentando aspectos da legislação geral de proteção de dados no que tange esse compartilhamento no âmbito da administração pública federal. Inclusive, falando da possibilidade até de compartilhamento de alguns dados sensíveis, né? Na verdade, ele cria um supercadastro onde, por exemplo, os seus dados da Receita podem ser compartilhados com outros órgãos, né, do governo, como o INSS, enfim, né, pode haver um compartilhamento amplo internamente, até dados biométricos, ele chega a falar, que seria um dado absolutamente sensível pela Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, já esse avançar é um péssimo sinal. Né, ele já avançou, então, será que se limitará a isso? Será que será dado algum protagonismo a essa autoridade? Né? Isso tem um pouco, seja o timing da edição, seja, não se editou absolutamente nada a respeito da criação da agência, da autoridade, em compensação, antes disso, já se edita um decreto que disciplina algumas matérias que seriam próprias da autoridade. Né? Então, isso é bastante preocupante. Né? Então, aqui é o artigo 55A que fala, né, dessa subordinação e que posteriormente haveria uma avaliação. Né? Tudo bem, aponta para o futuro, até de uma reflexão, se esse é o melhor desenho, a possibilidade de mudar no futuro. Mas esse desenho da subordinação direta não é o melhor. Pode ser melhorado no futuro, é o que temos, né, como se diz, é o que temos para hoje. Então, temos que trabalhar com isso e ser otimista, mas terá que, na verdade, até isso aumenta muito a importância, né, da nomeação de pessoas que sejam realmente experts no assunto, que tenham grande credibilidade, né, para dar uma força maior a essa implementação da agência, né, da autoridade, que acaba, né, tudo bem que também não há um desenho único no mundo inteiro, ele pode ter diversos tipos de desenhos, mas sempre com muita ênfase na questão da independência, da autonomia decisória e de uma grande articulação com outros órgãos. Mas para não ser absolutamente pessimista, né, então quais seriam, e para ficar dentro do tempo, quais seriam as grandes expectativas positivas? Né? Então, primeiro, há uma enorme expectativa em torno de matérias essenciais que devam ser regulamentadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, muitas delas até que possam evitar a judicialização, que é tudo que não se precisa no Brasil, né? Mais judicialização. Então, por exemplo, quais seriam os critérios sancionatórios? Né? Principalmente tendo em vista pequenas e médias empresas. Né? Por exemplo, uma delimitação objetiva do legítimo interesse. Tem alguns paradigmas internacionais, mas eles serão seguidos. Né? Já saiu uma recente pesquisa demonstrando que os grandes tratadores de dados aqui no Brasil, atualmente, né, se fossem enquadrar na LGPD, obviamente ela não está em vigor, mas se eles tivessem que enquadrar nas bases legais, lá o artigo 7º dá 10 bases legais para o tratamento, a maior parte seria em legítimo interesse. Né? O consentimento não é a maior, está longe de ser a maior, talvez seja, depois contratos, obrigações legais
e regulamentares, o consentimento deve ser a quarta ou quinta apenas. E é bastante importante a questão do legítimo interesse, até porque pode ser posteriormente exigido um relatório de impacto. Então vai ser muito importante para dar segurança, né, alguns parâmetros objetivos relacionados a legítimo interesse. Também regras de transição, ou seja, então temos inúmeros bancos de dados, privados e públicos, que foram construídos com coleta e tratamento em desacordo com o que prescreve a Lei Geral de Proteção de Dados. É óbvio, eu entendo particularmente que eles não vão poder ser julgados inválidos, mas alguma regra de transição, até você ter certeza disso, de como vai se poder dar o aproveitamento desses bancos de dados, será importante, né? Então, tem muitas questões de suma importância a serem tratadas, né? Houve o resgate de atribuições sancionatórias, isso foi algo importante também da lei, né, que deu, por exemplo, a possibilidade da sanção de suspensão ou até de impedimento, né, de bancos de dados, obviamente em infrações muito graves com reincidência. Mas como isso vai ser tratado? Isso é bastante importante também para dar segurança. A regulamentação dos dados sensíveis, né? Então, sem dúvida nenhuma, a exemplo do que se dá entre os países, há uma expectativa bastante legítima que se torne essa autoridade o grande agente promotor e garantidor da efetividade da Lei Geral de Proteção de Dados, né, para que ela seja uma lei efetivamente que seja obedecida, seja respeitada, né? A gente sabe que as grandes empresas já têm uma adaptação até por força dessa efeitos extraterritoriais do Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas é preciso, né, uma autoridade que seja esse guardião de efetividade, que inclusive se coordene com outras autoridades setoriais, com agências reguladoras, Banco Central, órgãos de proteção do consumidor, para que possam, né, fazer o chamado diálogo das fontes, aplicação das várias legislações, que vai demandar uma grande capacidade de diálogo. E também uma capacidade de diálogo e de reconhecimento com todos os setores envolvidos, os agentes tratadores, o poder público, as associações que protegem os titulares dos dados, né? Ou seja, então tudo isso demanda, consequentemente, uma rápida nomeação com pessoas efetivamente vindo das áreas, ainda que, né, de várias áreas, mas com expertise, com conhecimento do assunto, para que tudo isso possa ser implementado. E, finalmente, até pelo mote aqui do Congresso, né, acho que é bastante importante que essa entidade também faça uma excelente coordenação com autoridades internacionais, né, para que, dado que essa questão seja pela importância das transferências internacionais de dados, seja também pelo fato de que a internet, né, não tem fronteiras, então quanto mais harmônicos os paradigmas para coleta e tratamento de dados, melhor será, né? Então, ainda com uma ponta de otimismo, né, com uma ponta de esperança, temos aí, né, pelo menos a criação houve, esse é o fato mais relevante, e vai caber então agora a sociedade, né, tá postulando que ela seja efetivamente implementada e que, não obstante esse desenho que não é tão favorável, ela consiga assim cumprir o seu papel e que daqui a 2 anos se possa refletir, né, se deve se manter essa estrutura ou não. Então, com isso, aí, cumprindo o prazo, eu mais uma vez aqui agradeço o convite e me ponho à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Roberto. Eu acho que eu já posso ao nosso apresentador. Vai falar daí? Ótimo. Ao Adriano e Adriano, que vão falar sobre a segurança da informação. Para mim é uma satisfação apresentar a vocês, porque somos poucos a falar desses aspectos mais técnicos, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. E a gente tem essa relação familiar
um pouco distantes, mas eu acho que, apesar da gente estar distante na mesa, ainda nos aproxima bastante. Um prazer. Obrigada, professor Evandro. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao convite da professora Cíntia Rosa, em meu nome e em nome do Adriano. É uma coincidência feliz. Nós temos o mesmo nome, nós somos casados e trabalhamos com a mesma coisa, mais ou menos. Eu sou advogada e ele é físico, mas nós encontramos aí um meio termo entre as nossas atividades profissionais, e hoje nós trabalhamos praticamente com no mesmo segmento de negócio. Então, eu vou fazer uma contextualização rápida sobre a Hash, que é a nossa empresa, para justamente estar, né, em conformidade, já que essa é uma palavra do momento, né, uma palavra da moda, com o tema do painel, né, que é perspectivas multissetoriais da proteção de dados pessoais. Então, vamos falar um pouco sobre as questões mais técnicas abordadas na Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente sobre as sessões que tratam sobre o sigilo de dados, governança e boas práticas. Eu acho que a minha experiência ilustra bastante a angústia que muitos de vocês estão vivendo. Quando eu comecei a trabalhar com direito digital, que na época era chamado de direito eletrônico, havia um grande problema no meu dia a dia, que era dominar as questões técnicas relacionadas à internet e relacionadas à engenharia de software e a uma série de outras questões das empresas de tecnologia, especificamente. Essa dificuldade, ela fazia com que me dava a sensação de que o meu trabalho era incompleto, porque uma vez que eu resolvia o problema documental e muitas vezes procedimental das empresas, eu não conseguia resolver algumas questões que estavam relacionadas aos processos técnicos para que eles estivessem em conformidade com as legislações, várias. Uma vez que, por exemplo, a lei de software no Brasil, ela já tem mais de 20 anos, ela é de 1998. Então, nós já tínhamos uma série de questões técnicas ligadas à engenharia da computação, à ciência da computação, à tecnologia, à internet, muito antes da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso fez com que eu me interessasse, claro que mesmo gostando muito, né, da área, esse meu interesse acabou me levando ao estudo dessas questões mais aprofundadas ligadas à segurança da informação. Por sorte, eu tinha lá dentro da minha casa um consultor, né, que me ajudava, né, a resolver alguns problemas dos clientes, e nós acabávamos fazendo um trabalho a quatro mãos. Isso me fez perceber que o mercado ele tinha uma lacuna muito grande desse tipo de profissional. E aí a gente chega na primeira questão importante da minha fala. A primeira questão que me chama a atenção na LGPD é que essa é uma lei multidisciplinar. E ela tem dois grandes braços. Ela tem um braço que é jurídico, documental, e ela tem um braço que é técnico, procedimental. O que isso quer dizer, em poucas e simples palavras? Significa, em linhas bastante gerais, que quando nós nos dispomos a fazer uma política de segurança da informação, seja para uma pequena, média, grande empresa, seja desse ou daquele segmento de negócio, isso pressupõe que nós acrescentemos a esse documento questões que são técnicas, questões que estão ligadas às aplicações, aos softwares que são usados por essa empresa, ainda que seja no RH, ainda que seja administrativamente. Então, a primeira questão importante, a primeira questão relevante para se pensar a respeito da Lei de Proteção de Dados é a multidisciplinariedade que ela traz no seu escopo. Haja vista que para uma pessoa que não conhece, não domina a maioria dos conceitos, a lei ela se torna, inclusive, bastante inóspita, porque ela se torna de difícil leitura, né? Então, no capítulo 7º, especificamente,
nós temos aí o título que já chama bastante atenção, da segurança e das boas práticas, né? Há dois pilares que nós precisamos abordar com relação à segurança e às boas práticas. Primeiro, quanto aos agentes de tratamento. O mercado hoje quer saber, pergunta a todos nós advogados que atuamos nesse meio, o que ele deve fazer para ter os seus dados protegidos. É isso que o mercado quer saber. De que forma eu mantenho os dados que eu coleto, que eu guardo, e, a depender do segmento de negócio, eu trato de forma protegida. Ou, em outras palavras, como que eu evito um vazamento de dados? Essa é a pergunta que não quer calar. Primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A exemplo do que o professor Pfeiffer colocou aqui, e essa é uma discussão que nós temos tido lá na USP todas as sextas-feiras, o mercado também espera que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a exemplo de outras entidades regulatórias em outros países do mundo, inclusive dos quais muitos nós temos representantes aqui, que ela parametrize, que ela regulamente, que ela especifique de que forma essa segurança deve ser, ainda que não seja de uma maneira detalhada, mas que ela traga pontos orientadores para que o mercado, as empresas, todas as pessoas de direito privado ou de direito público, ou todas aquelas que coletam e guardam ou tratam dados também, elas saibam como proceder nesse tipo de situação. Então, o mercado está ávido, não só pela criação da NPD, professor, mas também pelas diretrizes que ela precisa traçar do ponto de vista técnico, a despeito de não se poder cumprir o accountability, porque se eu não sei a que eu devo respeitar, isso significa que eu estou numa posição, no mínimo, nebulosa. É difícil construir uma defesa num contexto como esse. Depois, né, aí, pode passar, Adriano, por favor. Nós já falamos sobre algumas questões, então, para não extrapolar o tempo, existem outras questões também que estão ligadas ao que a gente chama de GRC, né, que é um termo bastante comum de mercado, que é governança, riscos e compliance. Quando a gente se dispõe, de novo, a colocar uma empresa em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu preciso observar dentro dessa empresa, internamente, para começar a conversa, como são os processos dessa empresa. Como é feita a coleta de dados em todas as pontas, desde os colaboradores, desde o momento em que ela recebe currículos, até as transações com os parceiros de negócios. E parceiros de negócios envolvem aqueles, inclusive, de quem eu contrato, por exemplo, armazenamento em nuvem, aplicações em software, seja para a área que for. Né? Então, rever esses processos e, em muitos casos, escrever esses processos com orientações seguras também é um grande desafio, uma vez que, para nós, advogados, nós temos essa lacuna, né, da nossa formação no que diz respeito à questão técnica. Uma grande questão muito importante, né, talvez a mais relevante da Lei Geral de Proteção de Dados, diz respeito ao vazamento. Né? Todos os dias, praticamente, nós vemos uma matéria sobre esse assunto na mídia. E vazamento de dados é realmente o calcanhar de Aquiles de todas as empresas. No Brasil, nesse momento, principalmente em função das sanções, como a multa, por exemplo. Então, para tratar um pouco mais tecnicamente desse tema, eu passo a palavra para o Adriano. Obrigado pela introdução. Especificamente sobre essa questão de vazamento de dados, vou mostrar para vocês que o problema está só começando mesmo. No dia 24 de abril desse ano, foi publicado um artigo na revista Nature, onde um conjunto de pesquisadores mapeou, por intermédio de uma inteligência artificial, as ondas cerebrais com relação à detecção de fala. Mais ou menos, resumidamente, a ideia é o seguinte: eles conseguiram detectar o que a pessoa ia falar antes que ela falasse, usando um estudo de deep learning
e mapeando todas as ondas cerebrais num projeto que durou aí cerca de 2 anos. Isso foi feito pela Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e nesta mesma linha foram publicados mais 2 artigos que mostram o mapeamento de ondas cerebrais. Então, em muito tempo, quando eu falo em muito pouco tempo, e quando eu digo pouco tempo para a ciência, uma janela de 50, talvez 100 anos, nós estaremos discutindo questões que estão relacionadas à privacidade daquilo que as pessoas pensam. Isso aí nós podemos ter certeza. A evolução que está acontecendo com relação à interação homem-máquina é extremamente rápida. Dito isso, a questão de vazamento, ela realmente é muito crítica. E no Brasil, a maioria dos vazamentos que acontecem não tem acontecido em função de coisas tecnológicas mirabolantes, não tem acontecido com grandes ataques de agências de inteligência, nada disso. E eles têm acontecido simplesmente, na maioria dos casos, por negligência. Porque na maioria dos casos existem questões muito simples de serem resolvidas com poucas medidas. Então, os vazamentos de dados que estão acontecendo hoje, eles vêm de medidas que não estão sendo tomadas adequadamente. Não apenas do ponto de vista tecnológico, mas também do ponto de vista das políticas a serem aplicadas com relação àqueles dados. Aí existe uma questão que é importante dizer, uma vez que nós estamos discutindo questões técnicas, é que não existe uma solução única para essas questões de vazamento de dados. Então a gente vê assim pessoas colocando soluções mágicas com relação a isso, mas na verdade a solução com relação a medidas ativas e proativas de vazamento de dados está relacionada com um conjunto de medidas que vão levar a uma visão holística da proteção dos dados. Então é comum a gente escutar bobagens do tipo: criptografia resolve tudo. Vou criptografar os dados vão estar criptografados. Ótimo. E a gestão de chaves? Não adianta nada se você criptografar todos os seus dados, escrever a chave num post-it e colar debaixo do seu mouse. Então, esse é apenas um exemplo para dizer o seguinte, que a solução tecnológica, ela passa por um grupo de questões multidisciplinares, que vão desde as questões técnicas, passando pelas questões de política e jurídica e chegando àquilo que vai acontecer aqui no Brasil e já vem acontecendo nos últimos 4 ou 5 anos nos Estados Unidos, que é a adoção de seguros de proteção cibernética para recuperação de incidente, tratamento de incidente e assim por diante. Então, a questão de vazamento de dados, ela realmente tem solução e ela depende de um conjunto mesmo de medidas a serem adotadas. Bom, nessa mesma linha, quando a gente fala de anonimização de dados, que é uma coisa que a legislação trata, né, a gente vê hoje o seguinte: muitas empresas que fazem tratamento de dados, elas dizem que o dado é anonimizado, mas tecnicamente elas não cuidam dessa anonimização. O que eu quero dizer com isso? Existem medidas para tratar esses bancos de dados e fazer com que esses dados fiquem separados e não possam ser juntados dentro do contexto. O que as empresas hoje fazem é manter essas coisas todas juntas, ainda que eles digam que essas informações estão separadas. Então ele diz assim: olha, eu não sei se você comprou papel higiênico essa semana ou não, mas ele consegue detectar, por exemplo, quem comprou papel higiênico em Ribeirão Preto, no bairro Cidade Jardim, na rua Ceará, no número 460, aí vai chegar e falar: então agora eu sei que é você que comprou papel higiênico. Então essa anonimização dos dados, ela é extremamente crítica, mas infelizmente ela não vem sendo feita com clareza nem corretamente. A esperança que nós temos é que a legislação venha a minimizar isso. Resolver totalmente, eu sou um pouco pessimista também, professor Pfeiffer, porque nossos dados eles estão tão espalhados hoje que o que é importante, talvez, é ter alguém a quem culpar quando acontecer um vazamento, ter alguém a quem cobrar quando acontecer um vazamento. Então, essas medidas elas dependem de situações que têm que ser analisadas caso a caso. O que nós temos vendo na nossa experiência dos últimos 4 anos lidando com isso é que nós vemos pessoas que querem vender soluções mágicas ou caixas mágicas ou aparecer com uma política de segurança pronta que ele baixou de algum lugar da internet e adaptou, né, que é o pior cenário possível, mas não consegue acertar aquilo para o negócio dele. E aí isso nos leva à última questão técnica, que é a questão da accountability.
que é accountability? É você provar o que você está fazendo. Então, nós vimos muito isso, né? Vi muito isso junto com a Adriana. E a nossa empresa, na verdade, começou em função disso. A Adriana era contratada para escrever uma política, um documento, escrevia a política, aí o cliente dizia, ok, como é que eu faço então para manter esses registros, para guardar esses logs, para registrar, para criptografar e assim por diante. Então, você precisa ter esses requisitos técnicos que reflitam a política que você está escrevendo. Então não adianta você dizer assim, eu vou certificar os documentos da sua empresa para dizer que eles estão de acordo com a lei. Bobagem. Se você não conseguir comprovar que aquelas normas, aqueles procedimentos, aquelas políticas foram de fato implementadas e você consegue provar que aquilo está sendo executado, você não tem accountability. Então, volto a insistir. A visão de tratamento desses problemas de proteção de dados e privacidade necessita de uma visão holística e envolvendo várias disciplinas. E a última coisa que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: não existe empresa única no Brasil que tenha a capacidade de fazer todas as coisas necessárias à LGPD. Nós temos aprendido isso nos últimos 1 ano e meio, isso já vem de quando nós começamos a tratar da GDPR. Não existe hoje solução única. Você não consegue contratar uma empresa que diga o seguinte, eu vou resolver todos os seus problemas. Você tem que ir resolvendo os problemas como se fosse uma pirâmide que você vai tratando da base até o topo, passando desde as políticas escritas até lá no topo o treinamento, educação e evangelização das pessoas. Vou devolver para a Adriana, ela vai continuar. Bom, então só para finalizar, o que o mercado espera da NPD aqui no Brasil é justamente essas medidas, essas diretrizes, né, e essas orientações para saber como cumprir a accountability, por exemplo, e como estar em conformidade com a legislação. Então, é isso que hoje o mercado espera diante de tantas perguntas que estão aí em suspenso e que hoje, né, professor Pfeiffer, em virtude dessa ausência, nós não temos resposta. E, por fim, né, há muitas expectativas, né, muitas perguntas do mercado sobre como estar em conformidade com a legislação, muita ansiedade em relação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, muita especulação, em virtude, inclusive, da data em que a lei entrará em vigor, né? Inclusive, né, acabou de sair um projeto de lei agora no final de outubro, propondo a alteração da entrada em vigência da lei no ano que vem. Então, isso é ruim, é muito ruim para nós aqui no Brasil, por quê? Porque quanto maior a harmonização e quanto maior, né, orientação, diretriz de tudo aquilo que o mercado deve atender, quanto mais rápido isso existir, melhor nós teremos. E para finalizar, aquilo que eu digo sempre para os gestores quando eles reclamam da LGPD, né? Quando você é gestor e você tem que investir, você tem que gastar para colocar a sua empresa em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, você não gosta. Você acha que a lei veio para atrapalhar o seu negócio e você acha que aquilo é mais uma dor de cabeça que você está tendo no seu dia a dia. Mas quando você muda de posição e olha a LGPD como consumidor, aí você acha que ela é importante, porque ninguém quer que os seus dados, né, sejam manipulados, sejam tratados, sejam utilizados, sejam comercializados, sem que a gente sequer saiba que isso está acontecendo. Então, para mim, a grande contribuição da LGPD hoje é a transparência nas relações comerciais. Não é que não se pode tratar dados, coletar ou guardar dados. O importante e a pergunta que se deve fazer é como que isso deve ser feito, respeitando o direito fundamental à privacidade do cidadão. Para finalizar. Uma última reflexão baseada na fala que o professor Pfeiffer falou com relação à NPD, e aproveitando que amanhã o Demi vai estar aqui, isso é uma coisa que eu discuto muito com o Demi com frequência, cu custodes ipsis custodes, né? Toda vez que você fala em latim, você parece mais inteligente que você é, né? Mas basicamente quem vigia os vigilantes. Muito obrigado.
agradecer a excelente palestra do casal Francier, professor Adriano, bem como cumprimentar o professor Pfeiffer. Infelizmente eu tive que sair alguns minutos, professor, porque tinha um chamado urgente aqui na faculdade, mas a nossa plateia está vendo a qualidade dos debates aqui. Está previsto também nos nossos trabalhos hoje um debate, uma apresentação um pouco menor, mas conduzida pelo professor Evandro Eduardo Seron Ruiz, que eu convido então a sua intervenção. Por favor, professor. Obrigado, muito obrigado. Eu tenho uma colocação, né, prática, simples, e que eu ouvi hoje nos comentários dos trabalhos dos workshops hoje, e eu achei que fosse bem genérica. E talvez com essa colocação eu pudesse ouvir um pouco das respostas do Cláudio, do Roberto, da Adriana, algumas colocações. Aqui na região a gente teve sequestro de dados em diversas prefeituras, né? E hoje, conversando com o expositor, logo no começo da manhã, ele manifestou a dificuldade dele na prefeitura, uma prefeitura pequena, como muitas são, a gente está percebendo agora, né? Pouco recurso, e a prefeitura trata com um monte de dados pessoais, da população toda da cidade, né? E aí bate essa questão, né? O que vai acontecer com essas prefeituras, com esses recursos pequenos, caso, por exemplo, a gente tenha uma judicialização crescente, a NPD tem que ser chamado sempre para resolver essas questões, né, porque a palavra final é dela, né? Como que a gente pode, uma pergunta talvez para o professor Cacelianos, como que a gente possa promover essa diferenciação entre as grandes empresas que provavelmente já estão com um esquema todo montado e os pequenos que poucos recursos têm para tocar o serviço cotidiano, e eventualmente na segurança, né, que as pequenas prefeituras, penso eu, que vão logo pensar em algum sistema muito simples, uma tabela de referência, por exemplo, que a gente, por analogia da lei europeia, a gente sabe que hoje é pseudo-anonimização e que a lei não contempla, né, e a pessoa pode estar pensando que está fazendo alguma coisa boa, resolvendo o problema assim, e na verdade não está, né. Então eu queria colocar essa pergunta aos três, talvez a gente pudesse seguir uma ordem da mesa para a resposta, essa colocação, né? Bom, interessante a questão, tocar muito rapidamente na história de sequestro, porque na verdade, sequestro de dados, eu acho que a Adriana e a Mariana são pessoas mais capacitadas para responder, porque é uma falha de segurança grave, porque é simples de resolver se as medidas básicas tivessem sido seguidas. Mas eu não entendo que indo para o cerne da questão, eu não entendo que a LGPD ou a própria LGPD vão realmente ter um impacto grande nas pequenas prefeituras, nas pequenas órgãos de administração. Eu acho que uma atitude educativa, isso eu também escutei, pelo menos eu assisti 2 workshops pela manhã, e eu vi os dois workshops, foram 4 ou 5 apresentações que assisti, quase todas tocaram nesse ponto, a característica educativa da NPD, e por mais que eu não acredite que isso tenha um impacto grande na atividade empresarial, eu acho que na atividade pública, na atividade governamental, pode ter um impacto muito, muito, muito benéfico. Eu vejo as pequenas prefeituras, os pequenos órgãos, tendo uma atitude muitas vezes displicente, pouco profissional na gestão de Agradeço a pergunta, que, sim, eu não, óbvio assim que uma regulação assimétrica, né, como temos em alguns outros setores, né, que o professor Rubens, né, grande especialista nesse assunto, talvez não seja possível no sentido de uma efetiva diferenciação entre o pequeno e o grande tratador, né, tem que ter uma aplicação. Mas, porém, toda medidas prévias, seja de
em primeiro lugar, né, medidas que seriam de natureza mais educativa, né, de ampla disseminação de aspectos dessa regulação, de modificações de tratamento de dados que tivessem o endereço a essas empresas menores, né, com suas respectivas associações de classe. Isso me parece seria uma primeira medida bastante importante, para o que, inclusive, a antecedência, né, da instalação da autoridade em relação à entrada em vigor da lei faria toda a diferença, né? De toda sorte, tem dois dispositivos aqui também, na própria calibração, que podem auxiliar, né? Que, em primeiro lugar, aqui é o princípio da mínima intervenção. Então, está expresso que na regulação, né, deve-se adotar a questão da mínima intervenção, ou seja, você deve assegurar o cumprimento da lei, mas com a mínima intervenção na natureza do negócio, nos modelos de negócio. Lógico, aquilo que ela tiver que se adaptar para o cumprimento da lei, ela tem que fazer, mas respeitado ao máximo a própria peculiaridade de cada empresa. Em segundo lugar, também, isso inclusive conversa com a recente lei aí da liberdade econômica, aqui há a necessidade também de uma prévia, de toda a regulação ser precedida de audiências e consultas públicas, então com ampla participação, e com um relatório de impacto regulatório. Isso parece bem importante também, né? Ou seja, não confundir com o relatório do impacto de tratamento de dados que pode ser dado às empresas, né, principalmente quando for legítimo interesse, né? Aqui é o relatório de impacto regulatório da própria autoridade, né, que vai ser, que na verdade agora está imposto a toda a administração, e aqui é uma imposição específica em relação à autoridade. Então acho que por exemplo, esse relatório pode servir, e ela pode dimensionar eventualmente uma diferença desse impacto para pequenas, médias ou grandes empresas, e eventualmente aí até fundamentar, por exemplo, algum tipo de assimetria regulatória, né? Então são medidas que eu vejo onde isso possa ocorrer. Obrigado. Então, o casal professores anciã, como é que vão responder? Bom, de uma maneira bem simples, vou contar aqui para vocês o que nós temos. Nós estamos trabalhando na implementação de um projeto na prefeitura lá de São José do Rio Preto, que é a nossa cidade, justamente com vistas ao atendimento à LGPD. Então, uma das providências, e aí, professor Evandro, eu acho que isso independe do orçamento, né, é que as prefeituras podem ter um comitê de governança com os funcionários que já trabalham em alguns postos chaves, incluindo alguns funcionários que trabalham com as questões mais técnicas, para elaborar, por exemplo, um conjunto de requisitos que pode vir, né, nos editais para atendimento de uma série de questões abordadas pela LGPD. Então, que tipo de serviço que eu contrato? Quais são os requisitos que essa empresa precisa atender? Que requisitos esse software precisa ter para a administração municipal utilizar esse software? Porque quando você consegue fazer, né, uma regulação desse tipo, ou pelo menos uma organização, você consegue não resolver o problema, mas nem trazê-lo para dentro da sua casa. Porque se, por exemplo, você já contrata um serviço com uma série de requisitos de segurança, e isso é uma norma municipal, né, isso é uma questão que é tratada pelo município, você já diminui em muito o trabalho que você vai ter. Agora, obviamente que tudo isso passa realmente pela questão da conscientização e pelo trabalho que nós chamamos em segurança da informação de evangelização, porque hoje, infelizmente, na maioria, né, não só das prefeituras, mas das empresas, a segurança da informação realmente é um tema relegado ao esquecimento. O Evandro está muito coberto de razão. A questão de sequestro de dados é gravíssima. Não passa um dia sequer que não apareça alguma coisa no nosso laboratório ou na empresa com alguém com problema de sequestro de dados. Isso não é, na minha opinião, um problema só de pequenos negócios, pequenas instituições. Domingo passado, sem ser esse, na semana passada, talvez alguém tenha visto isso, a Companhia Docas do Ceará, o porto que tem lá em Fortaleza,
ele sofreu um ataque profissional de sequestro de dados e todos os dados do porto foram cifrados e paralisou a operação do porto até segunda-feira passada, quando nós recebemos do laboratório um pedido de ajuda, continuava paralisado, eles operando manualmente o despacho de navios. Bom, o que acontece? Vocês vão dizer assim, bom, não tem uma política de segurança? Não tem um backup? Sim, tem. Acontece que o índice do backup foi atacado pelo sequestro de dados. Então, eles têm os backups nas fitas, mas não conseguem acessar os backups porque o índice foi cifrado. Então, alguém, em algum momento, cometeu um erro com relação à política e com relação à operação técnica. Resposta, nesse caso, reza para você conseguir recuperar seu backup, não tem o que fazer. O sequestro de dados hoje está sendo feito usando softwares que são alugados. Você pode hoje alugar um software de sequestro de dados, disseminar numa comunidade pequena, o resgate é pago a quem fez o software e o dono do software devolve um percentual para você que lançou o ataque. Esse é o top 10 dos problemas de segurança para 2020 e 2021. Isso é patente. Agora, como é que eu vejo que isso poderia ser melhorado nas prefeituras? A Adriana apontou com uma governança que você começa a ter processos que estão documentados, você não adote fornecedores que tenham boas práticas, não compre softwares que não foram testados e assim por diante. Como é que eu vejo isso como desafio? O desafio para as empresas de tecnologia de informação é terem enxovais que possam ser comprados de forma barata e acessível pelas prefeituras, tanto do ponto de vista da implementação das políticas, como a execução da boa prática tecnológica. Eu agradeço a essa ilustre mesa, os seus componentes, já cumprimentados aqui, o nosso ilustre debatedor. Quero dizer, o presidente aqui não cabe fazer considerações, simplesmente agradecer aí a oportunidade de participar aqui moderando os trabalhos, agradecer os organizadores, a professora Cíntia, o professor Evandro, a professora Marta e todos os partícipes. Antes de passar a palavra à nossa MC, nossa condutora aí, que tem nos ajudado tremendamente, a Érica, uma mera consideração. Eu, que sou da área do direito público, tenho até tido oportunidade esses dias de participar de uma série de eventos, mostrando que quando nós formos escrever lá na frente, não necessariamente nós, é um nós, só para usar termos de uma conversa aqui, os nossos netos, nossos bisnetos, quando for escrever a história nos dias de hoje, vão mostrar como nós estamos num mundo em viragem, né? Um mundo em transformação, me essa expressão, um giro completo. Né? E certamente essa questão dos dados sempre foi algo muito pertinente, com o incremento da informática e o advento da internet, seu espraiamento, ela ganha uma dimensão tremenda. Né? Isso realmente afeta todos nós que ocupamos aqui o direito, as ciências que dialogam entre si, afinal o conhecimento é humanista, nós dividimos ele por imensa nossa, né? Como é importante trabalhar essas questões em todos os seus aspectos. Então o painel, parabenizo os organizadores aí, né? As perspectivas multissetoriais realmente dá para ter, eu pelo menos fiquei muito satisfeito, aprendi muito aqui ouvindo os colegas, então não podia deixar de dizer essas palavras, o prazer que eu tive. Mas eu passo a palavra então à Érica para conduzir aí o final desse painel. Agradecemos imensamente a participação dos nossos convidados e aproveitamos para entregar uma singela lembrança como forma de agradecimento por contribuírem com o nosso evento. Uma salva de palmas aos nossos convidados.